Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A pandemia parece não ter fim, mesmo com diversos laboratórios com as suas vacinas, a tensão política, a falta de desinformação e conflitos socioeconômicos, de modo em geral, afeta a economia em cheio. Hoje, em nossa conversa, vamos abordar como o varejo, de modo geral, está sendo impactado por esse cenário caótico e ver quais as lições podemos tirar de tudo isso. Pois não é de hoje que nosso país vem sofrendo economicamente. Partiu o varejo. Com certeza absoluta, você ou alguém de sua família já comprou algum produto dos grandes varejistas do nosso país. Mesmo com o histórico de hiperinflação na casa dos 5.000% antes da entrada do Plano Real, há exatos 28 anos, ou seja, estávamos como a atual Venezuela. Para nos ajudar a entender aí como esse cenário de pandemia e uma possível alta da inflação pode impactar a economia do país, visto que em 2017 o setor representou 63,4% do PIB, um total aí de 6,6 trilhões de reais. Essas informações são dados da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Hoje a gente vai falar com Juvenal Santos. Ele é formado em administração pela Universidade Anhembi Morumbi, possui MBA em finanças pela BBS, Brazilian Business School. Seja bem-vindo, Juvenal. Obrigado, Rogério. Obrigado pelo convite. Espero aí que eu possa brilhantar um pouquinho o teu show. O que já é, assim, né, um desejo já um tanto quanto, né, como é que se diz? Um tanto quanto ambicioso. Eu que agradeço ter você aqui no show. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, Juvenal. Juvenal, conta aí para quem está ouvindo, né, para entender quem é o Juvenal. Bom, Juvenal é um camarada aí de 52 anos, né? Pai do Miguel, que joga basquete aí em categoria de base, o nosso querido, mas em fase sofredora São Paulo, né? Cara, eu sou um camarada aí que acho que eu tive uma carreira bastante, profissionalmente falando, uma carreira bastante, até diversificada. Eu tive um trajeto um pouco diferente do que normalmente as pessoas fariam. E, enfim, camarada simples, de gosto simples, torcedor de São Paulo, né? Gosto muito da gastronomia, de um bom vinho, né? De comer bem, beber bem, de uma boa conversa, um bom filme, enfim, né? Se não precisasse trabalhar, eu seria um bom vivan. Acho que esse é o desejo de todo mundo, Juvenal. Conseguir alguém que banque as contas para você viver tranquilo. Pois é, exatamente. Olhando o seu perfil profissional, a gente pode ver que você iniciou essa carreira em compensação e remuneração em RH, passando aí pelo extinto BCN, né? Pelo Grupo Fenícia, que entre outras empresas como Arapuã, o Grupo Et, né? Essa palavra aqui, se eu errar, você me corrige, tá? Neugebauer, acho que é isso. Sim, do chocolate, aquele chocolatezinho stick, que tinha um recheiozinho de morango. Sou viciado. E o Banco Fenícia. Fundou a sua consultoria empresarial, sempre voltado aí no segmento RH, né? E depois você acabou migrando para o varejo. Aí a dúvida que vem, né? A ideia era, assim, desde o começo era sempre trabalhar na parte de RH e as suas N variáveis, né? Treinamento e seleção, recrutamento e seleção, enfim. É uma coisa engraçada, cara. Aí a gente vai começar a entregar um pouquinho a idade, né? Na época que fui buscar e escolher
que carreira eu queria seguir, que faculdade, né? Na oportunidade, isso lá nos idos de 1980 e carqueirada, 80, quase 90 ali. Então, a área que já chamava atenção, que se colocava ali, né, como que na verdade já estava, né? Só que o que vinha surgindo era a história que na época a gente chamava de microinformática, né? Mas assim, a área que hoje se fala de tecnologia de informação, ela existia e se chamava área de sistema, CPD, que era Centro de Processamento de Dados e tal. E então coloquei na cabeça que o que eu queria seguir era essa área, né? E tentei entrar na época no Mackenzie, né, em processamento de dados. Só que ao mesmo tempo, isso eu estava ali com 17, 18 anos, eu já estava trabalhando na área de RH há alguns meses. Uma ex-chefe minha, eu trabalhei na Caixa Federal ali como... Naquela época existiam algumas entidades que se chamavam... que eram, na verdade, entidades que de certa forma, propiciavam ao jovem, que hoje seria o tal do jovem aprendiz, né? Mas ali eu estava com 14 anos. Trabalhei na Caixa Federal como esses guardinhas, que na verdade eram os chamados contínuos, né? Que trabalhavam internamente e tal, entregando documento, tal. Criei uma empatia bastante grande com essa ex-chefe, e que me indicou pro marido dela para trabalhar com ele. Ele era já um chefe de remuneração no Grupo Fenícia. E foi aí que eu entrei na área como escriturário. Olha só que nome bonito. Como escriturário, e gostei da área e segui. Mas aí, voltando à questão do como eu queria processamento, eu prestei, fiquei era muito concorrido, ainda mais Mackenzie, uma das grandes escolas aí, né, em São Paulo. Eu fiquei na fila ali de espera para poder fazer matrícula, e nisso eu também tinha prestado em administração, e era administração voltada a recursos humanos, que era uma modalidade que a universidade onde eu estudei tinha de bancos de finanças, e tinha uma outra que era de negócios internacionais. E então eu aproveitei essa deixa e falei, cara, tô na área também, vou prestar vestibular, e passei e acabei, né? Falei, já tô na área, vamos lá. Se você fala, puxa, mas então você já amava essa área? Não, eu aprendi a gostar, né? E por outro lado, como eu trabalhava na área de remuneração, uma área muito técnica, né? De estatística e tal. Então, de certa forma, eu não fiquei longe dessa área exata, que é a área, né, de tecnologia e tal. E foi assim, né? Por ser isso, trabalhei no Grupo Fenícia por 4 anos, que me deu assim foi a minha escola, né? O meu ex-gerente, ele foi meu professor, foi um camarada que depois também virou meu sócio depois. É um camarada que foi o irmão que eu não tive, sou filho único, né? E, enfim, a gente, no final, trabalhamos juntos aí por mais de 20 anos, se for contar todo esse tempo. Mas o fato é que trabalhei nesse grupo, e aí foi quando eu tive o primeiro contato com o varejo, que era a Lojas Arapuã. E isso também despertou em mim uma outra paixão, que foi esse segmento, que é lidar com o público, que é vender, né? que é atendimento ao consumidor. Então, ali também já começou essa paixãozinha enfim, trabalhei por 4 anos. Depois fui para o BCN, fiquei um tempinho lá, alguns meses. E a gente, quando nós saímos do Grupo Fenícia, eu saí junto com ele, na verdade. Eu fui para o BCN e ele já estava com essa ideia fixa de montar uma consultoria e me chamou para sócio. Então, nós criamos aí a TAG, na época, né? E voltada para essa área de remuneração, principalmente, e para poder, vamos assim dizer, fazer projetos que muitas vezes a gente queria fazer dentro da empresa e não tinha espaço, porque muitas vezes a empresa não quer ou não é o momento, tá? Então a gente começou
prestar esse tipo de serviço para o mercado. E aí se foram 19 anos. Nesse meio tempo, surgiu a Confidence aí no meu caminho. Conheci o ex-presidente. A Confidence é uma corretora, quer dizer, era, né, uma corretora de câmbio, um grupo que atua nessa parte de câmbio, pagamentos internacionais e tal. Entrei, conheci o presidente, rolou uma empatia muito grande ali, eu sempre em RH, mas era engraçado porque ele dizia para mim que eu era tudo menos um cara de RH e sim um cara de negócio, né? Talvez porque tendo uma consultoria eu tinha que vender projeto, eu tinha que, né, a gente em consultoria pequena você sabe como é que é, né? Você tem que, quando você é dono, você tem que ser secretária, contínuo, tesoureiro, caixa, o consultor, fazer o projeto, orçamentista, tal. E talvez por isso essa veia de negócio, né, foi que esse presidente que tinha tem, né, uma sensibilidade muito grande com as pessoas, né, de leitura de ambiente e tal. Ele falou, cara, pega uma regional aí para tocar. Na época a Confidence era dividida em 5 regionais. Pega uma regional aí para tocar. Eu falei, cara, que isso? Eu sou um cara de RH. Eu falei, não, imagina, que isso? Você não... E tem outra, você não tem veia de RH. Seu negócio é vender. E foi aí que entrei na área, né, em 2011 e acompanhei todo um crescimento aí enorme da Confidence, depois virou multinacional. E foi uma história aí interessante e que durou até 2019 ali. Assim, então é um pequeno, né? E quando entrei na área de RH, obviamente, quando você entra na área de RH, apesar de estar em remuneração, até quando você quer, começando a pensar na carreira e o que você quer alcançar lá na frente, se tornar um profissional completo, obviamente eu pensava assim, e que eu tinha que passar por todas as áreas para ter uma visão, a história da visão generalista, né, para ser um executivo de recursos humanos. O fato de ter ido e ter montado uma consultoria, na verdade, me deu muito mais uma visão especialista do que propriamente um cara generalista. Essa visão generalista eu fui desenvolver um pouco nesse projeto com a Confidence, onde, apesar de ter ido com a missão de implantar as coisas de remuneração, plano de participação nos outros resultados, estrutura de salário, eu comecei a enveredar por essas áreas de seleção, de treinamento, comecei a fazer isso e tal, e fui tomando gosto também, né? E me deu essa abertura, acho que foi bem bacana, até algumas coisas, alguns projetos de coaching lá dentro da própria Confidence, com alguns executivos, antes de ir para varejo. Enfim, é isso, né? Acho até que já me adiantei um pouquinho e falei aí já, né, como é que foi a minha ida para varejo. Não, mas tudo bem. Se deixar, não, eu mas não tem problema. muito. É isso aqui, o espaço é teu. Você foi falando algumas coisas, aí você fala assim, vai entregar a idade. Escriturário. Então quer dizer que você datilografava, né? Aí eu lembro do bate-papo que a gente fez, eu falei, pô, eu fiz datilografia em 94, eu tirei 178 toques. Aí você só virou pra mim, porra, tu é devagar, hein? Isso eu gravei, falei, nossa. É verdade. Cara, eu aprendi a datilografar naquelas Olivetti, esqueci o nome. Era uma Olivetti que tinha um espaçamento enorme entre as teclas. Eu vivia enfiando o dedo no meio delas, ficava pé da vida. E depois eu achava ruim, aí fui trabalhar no Fenícia, que era, como todo grupo nacional, se tornou grande porque também era, né, era meio munheca. Então a gente trabalhava ali. E aí eu fui trabalhar com uma Hamilton, que achava que era Hamilton cabeçona, meio testuda, assim, era alta, era pior ainda. E depois cheguei, né? Aí fiz datilografia, cheguei a usar uma IBM azul, que eu dava 200 toques em 40 segundos. Então, 178. Eu tô atrás, tá? Um dia eu chego lá. Mas a gente não perde essas skills, né? Aí você foi tudo que você foi falando, eu fui revivendo algumas coisas. Pô, meu primeiro carnê pra comprar um aparelho de som foi na Arapuã. Arapuã, ligador em você.
marcou muito a vida da Uhum. gente, né? Eu tive um grande amigo que trabalhou no BSN, Sei, né? Eu sei. tenho até um PIN aqui do antigo BSN, acho que ele foi comprado pelo Bradesco, salvo engano, né? Foi comprado pelo É. Bradesco. Isso porque o fundador tinha lá os filhos, tinha os herdeiros e tal, mas, enfim, foi um momento que começou a ter uma certa centralização nesse mercado bancário aí nos idos dos anos, no final de 90, começo de 2000, né? E naquele momento já começaram umas primeiras compras ali. Grandes bancos, né? Você teve o Nacional, você teve Bamerindos. Econômico, Bamerindo, Bonfiglioli, Banco Bonfiglioli, olha isso. Banco Itamaraty. Estamos entregando idade, Juvenal. Fica tranquilo que eu tô logo atrás, eu já tô É... falando, não é só no dizendo, não é atrás só na datilografia, mas na idade. Bom, aí você já comentou a parte do varejo, né? Você foi para Confidence, como você colocou, né? Era a maior corretora de câmbio. Não tem jabá aqui, sendo pago, Uhum. mas é a maior corretora de câmbio aí do Brasil, né? Então, acho que foi um belo de um trabalho que você colocou, né? Eram cinco regiões, né? E para você assumir virando diretor, imagina aí a dor de cabeça de padronizar, criação e abertura de lojas. Assim, eu não imagino o trabalho que isso deve ter dado. Foi uma coisa muito legal, assim, eu iniciei toda essa relação com a Confidence, na verdade, que foi ali em 2007, mais ou menos. Eu fui como consultor, ele me, né, contratou como consultor. A empresa, na oportunidade, tinha acho que ao redor de 100 funcionários e tinha 17 lojas. E aí eu acompanhei tudo isso, um camarada com uma visão espetacular, empreendedor e visionário enfim, camarada que o mote dele era não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Então, era uma diversão trabalhar com ele, né? E acompanhei tudo isso até o momento em que eu saí da empresa, que aí já tinha até um banco, né? O primeiro banco de câmbio também, e mais de 120 lojas pelo Brasil. Então, o crescimento já tinha virado multinacional, né? Fazendo parte de um grupo aí que tinha milhares de lojas pelo mundo. Então, foi uma experiência muito interessante, muito interessante. E fui tocar uma área da qual, como eu disse, é uma das minhas paixões também, né? Essa coisa da venda, vender uma arte, né? Vender uma arte, muita gente... E isso eu acho que tem mudado bastante também, porque muitas vezes as pessoas falavam assim, vou fazer faculdade, não tenho profissão, não sei o que fazer, então eu vou ser vendedor, que aí eu pago a faculdade e depois eu vou ver o que eu vou fazer. E hoje eu vejo com bastante felicidade que isso mudou bastante, né? Vender realmente não é para qualquer um. Você tem, não é uma questão de dom, também não é isso, mas você tem que ter talento e se você tiver aptidão e gostar, e acho que talvez a única habilidade que eu diria que é pré-requisito básico é gostar de gente. Se você não gosta, cara, vai fazer outra coisa, né? Porque vender é isso. Né? Vender, você conhecer a necessidade do cliente, é você entender, né, a que momento que ele está passando, como é que você consegue, como é que você cria necessidade, e aí não é só a questão do marketing, né, mas ali é usar talvez as ferramentas que o marketing te dá para poder, naquele momento que é a hora da verdade, com o teu cliente ali na tua frente, numa loja e tal, apesar que isso cada vez mais está mudando, inclusive com a pandemia, e você citou isso no início, a pandemia eu entendo que gerou ou iniciou, provocou mudanças que provocou e provoca, e está provocando e vai provocar ainda mais mudanças no varejo e a própria tecnologia. Mas voltando a essa época ainda, quando, né, você tinha um vendedor ali fisicamente e você tinha que, na hora da verdade, fazer com que o cliente não saísse da sua loja para não ter a tentação de olhar a loja do vizinho, cara, como eu disse, é uma arte. É uma arte. Então, trabalhar também na Confidence, isso desde quando, como RH ainda dentro da Confidence, antes de ir para varejo,
a coisa de treinar as pessoas, e de treinar discurso, habilidades e tal, isso foi bem bacana. Foi uma experiência muito legal. Eu, na minha jornada, né, eu comecei trabalhando na loja do palhaço, né, do Ronaldo McDonald's. Cara, assim, primeiro trabalho, meu primeiro emprego, né, aquela famosa frasezinha da propaganda, vou ver se eu coloco também depois da edição. Mas ali, assim, é o que você fala, né, então eu comecei na cozinha ali, mas para passar pro caixa, porra, que vergonha, né? Isso 16 anos, né, vamos colocar assim, molecão. E agora com 30 e poucos, beirando os 40, tentando vender coisas também na rua, né? Acessório de celular. Tava desempregado. Porra, cara, como é difícil você... eu não vou falar que é skill, né? Mas é o que você falou. Tem que gostar, tem que saber negociar, tem que saber abrir porta. Acho que um dos trabalhos, o pessoal reclama muito do comercial, né? Pô, o call center te liga para tentar vender. Cara, que você não sabe o trabalho que é para conquistar um cliente. Acho que você tá lá, tem uma regrinha que os caras colocam, não sei exatamente a proporção, mas é tipo, para cada 10 você fecha um, né? Tipo, isso quando fecha, né? Então é tipo 10% do que você tá investindo. Então o que você falou, o marketing faz lá todo o trabalho, não adianta você fazer um puto trabalho de expansão, que é o que você comentou aqui, chega na loja lá, o, o rapaz que vai atender fala, ô, boa tarde, Su, tudo bem? Tipo, já impacta, né? Então tem uma formalização, uma técnica de abordagem correta, então treinamento ali para garantir que a operação, né, o boca a boca para trazer outros clientes também acho que é algo que fomenta bastante. Acho que isso dá para perceber, né? Que você vê aí o padrão que foi construído, né? E assim, tem algumas coisas, talvez as pessoas não percebam isso no seu dia a dia, mas a gente tem momentos da verdade, como não só quando você trabalha, mas como consumidor, a cada momento. E você vai estar sempre avaliando que tipo de serviço que você recebeu, independente de segmento. E a gente às vezes fala assim, eu sou, por exemplo, uma loja de brinquedo, então meu concorrente é a loja de brinquedo. Não, seu concorrente é a loja da Vivo, ou da loja de celular, loja de telefonia, para a gente não fazer jabá. Por quê? Porque hoje, cara, mais do que as crianças terem brinquedos, ou mesmo que sejam, né, um videogame, hoje ela prefere ter um smartphone. Então, se você vai numa loja de brinquedo especializada, uma dessas aí que nós temos nos shoppings aí, e você não é bem atendido, você chega numa loja de telefonia e pelo contrário, você é muito bem atendido, na hora você não vai fazer essa relação de, tô comparando um competidor com esse competidor. Não, você fala, cara, eu fui muito bem atendido na coisa que eu acabei comprando um smartphone pro meu filho do que ter comprado, sei lá, um videogame na loja tal. Videogame portátil, né? Porque é isso que vai ficar. E quando a gente fala da pandemia, talvez só dando aí uma pincelada muito rápida em tudo isso que aconteceu, esse ano de 2020, o ano que não aconteceu, né? Para esquecer, né? Para esquecer. Mas assim, na verdade eu tenho percebido ainda não, né? Mas tenho percebido no mundo uma mudança muito grande no varejo de uma forma geral. Você vê grandes marcas que estão deixando shoppings por questão de custo indo para a rua. Ao mesmo tempo, aí eu vou falar de Brasil, até porque se você comparar, por exemplo, na China, hoje, a China, acho que foi essa semana, a proporção entre e-commerce e vendas físicas já foi ultrapassada. Hoje, na China, se vende muito mais por e-commerce do que nas lojas. Talvez seja um fenômeno que demore um pouquinho ainda para acontecer nos outros países, mas é algo meio que inevitável. E quando a gente fala de Brasil, quando surgiu a coisa da pandemia aqui, que veio de forma avassaladora né? E atingiu o varejo de uma forma que, cara, eu diria para você o seguinte, talvez a gente tenha regredido alguns anos
né, em termos de crescimento, o que algumas companhias... E aí, se você olhar não só as grandes companhias, mas principalmente as médias, você pegar aí um camarada que... Uma franquia de 20, 30 lojas, vou te falar que isso, a pandemia bateu muito forte, né? Alguns empreendedores, por exemplo, do setor de alimentos, né, de restaurantes, tal, eu tenho visto por semana 2, 3 restaurantes de nome fechando as portas. Mas voltando à questão da pandemia e esse impacto no varejo, aqui no Brasil as empresas que não tinham uma presença forte em e-commerce, não estavam presentes nos canais digitais, teve que fazer isso de forma rápida e aí, como sempre no Brasil, muitas vezes atabalhoada, né? E aí buscar aquilo que já se vinha falando há algum tempo, que é a multicanalidade, de você ser atendido muito bem, seja no canal digital, em todos os canais, seja WhatsApp, telefone, no app, no site, fisicamente, tal, da mesma forma. Esse é um baita desafio para as empresas, cara, porque quer queira, quer não, por mais que você tenha ainda a questão digital, ainda acho que no Brasil, até pela própria natureza do brasileiro, ele gosta da conversa, ele gosta de contar piada, ele gosta desse contato, né? Ainda vai ficar esse desafio de ter mão de obra muito bem treinada, especializada, preparada para isso, para vender, e ao mesmo tempo como é que você alavanca os teus recursos tecnológicos também para dar não só um suporte para essas vendas que são físicas, mas também para este canal que tem que correr em paralelo. Não tem outro jeito. Agora, existem alguns setores que isso não vai acontecer. Então, eu pego muito, vamos falar de restaurante, né? E aí vamos falar de atendimento. Cara, quando eu falo das questões das horas da verdade, né? Tem restaurante que você entra, já vem um camarada na porta te atender e abre a porta para você. Ele também te leva até a porta e abre a porta para você, né? E fala muito obrigado e tal, até a próxima. Quando vem o prato... tá tudo bem, o prato veio como você queria. Tá? Então isso, por mais que a gente vai incorporando isso no dia a dia, achando que isso é normal. Não é normal. Isso é muito treinamento e são pessoas que gostam do que fazem. E você conseguir replicar isso em toda a tua equipe é que cara, a sacada. E nem todo mundo é assim. Às vezes você tá em algum restaurante, ainda vem nego ali ainda limpar a mesa. E não estou falando só de restaurante médio, não. Às vezes restaurante é isso. E o cara vai jogar migalha no chão. Né? Você me fez lembrar o treinamento do McDonald's. Você vai com... Não sei se deve ter mudado, né? Mas você está falando da questão de limpeza. Cara, a regra lá era você ir com 2 panos. Você fazia movimento em forma de 8. Você fazia assim, com um paninho bonitinho, depois colocava um outro e jogava a sujeira num paninho, para você não sujar o chão. Senão você vai ter que ter trabalho. Exato. E aí você tem, além do risco de você fazer um movimento um pouco mais brusco, você acaba sem querer jogando na mesa do lado, que tem um cliente ali que tá consumindo, então você pode incomodar. Uhum. Então, o tato que você tá colocando, você me fez lembrar, inclusive, que você vai limpar o chão, né? Pô, quantas vezes você vê refrigerante caído, né nos fast food? Cara, a pessoa falava assim, né, do treinamento, eu lembro do Silveira, grande Silveira que se aposentou, e ele falava assim, você tem que chegar, derrubou, você fala assim, posso limpar aqui, você não se incomoda? Porque o cara tá comendo lanche, você vai com um esfregão, meu amigo, o cara, tipo, vai ter o pé. Você vai falar, que é isso, né? Que abordagem é essa? Então, assim, é o que você falou. Capacitação tem que ter a sensibilidade da pessoa, né? Então, a empatia, né? Como eu gostaria que alguém fosse limpar, né? Eu passei por uns perrengues desses antes de pandemia. Fui no Shopping Center Norte, na maior loja que tinha na época lá. E, cara, de uma decadência, assim... Eu, na época, formalizei pro Mac e falei, olha, trabalhei, meu número de funcionário era esse, tenho um crachá até hoje, tem um monte de pins e bottles, né, de coleção. Falei, fiquei muito triste em ver isso, né? E reportei, cara, tipo,
consultor cliente oculto, sabe? De graça pros caras, uma consultoria de graça, e os caras me responderam, pô, como você sabe, de fato, esse não é o padrão de qualidade que a gente espera dentro da rede, e a gente vai tomar as devidas ações. Então, o fato da gente não ter pessoas qualificadas, você acaba perdendo. Então, um bom atendimento você garante uma venda, e um péssimo você pode perder a venda vezes 10, né? Que isso vai se propagar, de uma forma terrível, né? Então... Exatamente. E aí um dos desafios é realmente, dentro disso que você bem lembrou, como é que você torna a relação duradoura com o teu consumidor? Porque hoje está muito... Se antes a fidelidade já não era algo fácil de você obter, de você conquistar, né, enquanto um varejista, agora pior ainda, porque está tudo na ponta dos dedos com o smartphone. Então essa relação duradoura, versus ainda teu custo operacional, lógico que a tecnologia diminui muito teu custo operacional, óbvio. Mas, ao mesmo tempo, você tem que sempre investir na velocidade, na agilidade, né? Na conectividade, porque senão você fica para trás. E quando for necessário uma interação humana, que você tenha pessoas que gostem do que estão fazendo. Se o cara tiver tesão por atendimento, eu diria que 80% já está ali. O resto é você treinar o cara. Fazer a capacitação, né? Não adianta dar uma arma pro macaquinho, se ele sair girando, vai ser chumbo para tudo quanto é lado. Juvenal, aqui na primeira temporada, eu geralmente fazia uma comparação da jornada, eu via algum desenho antigo para associar, né? Só que agora a gente tá inaugurando aqui a segunda temporada contigo, né? Então, primeiro episódio de abertura. E eu vou inverter a pergunta. Então, olha, você que se conhece melhor do que eu, qual desenho você acha que você fala um desenho, um personagem, você fala, cara, eu acho que a minha jornada num filme eu seria esse personagem aqui, esse desenho? Putz, cara, é uma pergunta difícil. Eu nunca pensei nisso. Mas tem uma coisa que é engraçada, que a minha equipe e tal, eu cheguei até a ganhar uma figurinha de ação, né? Um boneco de ação deste personagem que eu vou falar, mas todo mundo dizia que eu era... enfim, sempre fui um camarada. Eu acho que talvez a questão do 1,94 m de altura, a voz, né, ter que comandar uma equipe que ali, não só na consultoria, que nós chegamos a ter lá pelo menos 10, 15 consultores trabalhando para a gente também, mas e depois como cara de varejo, 120 lojas, uma equipe de quase 700 pessoas pelo Brasil. Então, às vezes tinha que ser um camarada um pouco demandador, e isso também já faz parte da minha natureza, né? Demandador, tanto quanto exigente, e muitas vezes duro, porque talvez eu siga uma linha ali meio de gestão meio norte-americana, meio de direto ao ponto, né? E às vezes o brasileiro gosta muito de ficar comendo pelas beiradas, né? Vai apresentar, fica ali, ao invés de ir direto ao ponto. Então, isso até era uma coisa que me incomodava. Então, isso e o fato de ser duro e tal, mas o pessoal brincava muito, que dizia que, ao mesmo tempo que eu era tanto quanto serião, meio ranzinza e tal, que tinha um coração enorme, né? Então, o pessoal brincava muito com isso. E aí me comparava ao tal do Gru lá dos Minions. Dos Minions, né? Enfim, e eu ganhei, inclusive, eu tenho uma figurinha, um boneco de ação desse aí. Mas eu acho curioso, né? Bem curioso. Mas o Gru é uma boa pessoa, né? Ele, assim... No fundo, né? Ele era malvado, mas era um malvado bonzinho, né? Enfim, então, né? Como eu te disse, eu nunca pensei nisso, mas no final, de forma... Fui batizado como, né? Então, ficou. Isso ficou. Bacana. Depois eu vou
ilustrar a capa com a imagem do Gru e o pessoal vai tentar entender aonde isso, como surgiu isso. Então acho que fica um modelo diferente para essa temporada. E aí as perguntas, né? Assim, a gente tá na pandemia ainda, estamos aí na fase roxa, né? A coisa já tá preta na roxa, imagina quando chegar na preta, né? Mas aí é o óbvio, né? Como é que tem sido a sua rotina aí nesse período de pandemia? Que também é uma coisa curiosa, né? Eu tirei aí um período vadiático, né? Não Não é seria. É sabático. isso que eu ia perguntar, não seria é vadiático. Vadiático mesmo, tô vadiático. Tô só, cara. Hoje mesmo, né? Antes da gente começar aqui, eu já tinha batido uma partidinha de tênis, né? Com um camarada aqui do condomínio. Então, apesar de estar na pandemia, como são dois caras, um fica de um lado, fica do outro, então não tem problema, né? Não tem risco, né? Não tem risco. O risco é minimizado. Mas no final de 2019 foi quando eu falei, cara, eu quero dar um tempo dessa vida corporativa, eu estava um pouco cansado. E aí eu falei, cara, vou tirar o ano de 2020 para esse período vadiático. Aí meus planos era ter viajado, já estava quase que tudo já planejado. Na verdade, o roteiro já estava planejado, era só, ainda bem que eu não comprei, né? Tava ali já para comprar passagem e tal, para ir para o México. E eu queria ficar 15, 20 dias lá, conhecendo, né? E para mim, a coisa da viagem, eu tive a oportunidade de ir para alguns outros lugares também, é uma coisa de conhecer a cultura, né? De você, enfim, né? Eu acho que te abre os horizontes, né? Uma coisa muito bacana. E não só internacionalmente, como nacionalmente também, né? Quando você vai para uma outra região do Brasil, você muitas vezes você entra em contato com uma outra rotina que não é a tua, com uma outra vida, conhecer outra realidade e tal. A gente, principalmente quem está aqui em São Paulo e na capital de São Paulo, tem uma visão tanto quanto míope às vezes das coisas, né? A gente acha. Então isso é bem bacana. Então, enfim, 2020 era para isso. Não rolou, né? E quando veio a pandemia, eu, num primeiro momento, eu fui bastante Caxias, assim, né? De não sair mesmo. No máximo, era a cada 15 dias uma saída até o supermercado, comprar comida e tal. Então, eu falei, putz, cara, se eu não vou poder viajar, o que que eu vou... E aí, eu falei, bom, vou trabalhar a questão mental, vou evoluir a mente. E aí, eu vou aprender espanhol, né? Aí fiz curso de espanhol. Até iniciei o italiano, mas é difícil pra caramba. Né? Quer dizer, também talvez eu não fui com tanto afinco quanto o espanhol, mas enfim. Comecei até a dar uma brincada no francês ali também. Fui ler muita coisa que, né? Queria ter lido antes e não tinha tempo. Aí comecei a ler. E aí uma coisa que acho que foi muito bacana e que, de certa forma, manteve a minha cabeça, eu acho que quem também fez ajudou muito a manter a nossa serenidade, a nossa estabilidade, eu comecei a meditar, fazer meditação transcendental. Eu já tinha feito um curso antes, mas não estava praticando, e aí comecei a fazer, e isso foi muito bacana, eu continuo, né, fazendo. Eu sempre gostei de cozinha, né, de gastronomia, tal, e aí, cara, fui fazer e experimentar vários tipos de massa com vários tipos de hidratação, de fazer pizza caseira, aí já tinha pedra refratária, a pá, não sei o quê, pizza, a farinha italiana 00 para poder fazer, não? E aí comecei a adentrar nisso, obviamente tomar vinho, né? Claro, porque uma boa comida. E assim, eu já mandava bem, né, com toda a modéstia, mas acho que foi assim, uma coisa também que... E aí fui fazer queijo, né, aprender a fazer queijo mussarela fresca, né, até para ir nas pizzas, né, e enfim,
Aí também adentrei na coisa de desenho, curso de desenho. Logo quando eu saí ainda não estava na pandemia, mas aí tinha feito um curso de fotografia. Um pouquinho antes de começar a pandemia, eu tinha feito um curso de fotografia, que é uma das suas paixões, né? Sim, sim, E gosto eu bastante. gostava de brincar, não sou profissa igual você, mas gostava de brincar um pouquinho com câmera, de gravar meu filho, os jogos do meu filho também. Aí falei, vou fazer alguma coisa nesse sentido. E a última agora eu iniciei um curso de sommelier, mas enófilo, né? E aí eu tô aí jogando tênis, fazendo academia, fui cuidar da saúde, porque também tava em 2019 ainda no mundo corporativo, tomei um puxão de orelha mais ou menos dos médicos, então eu tive que enfim, então, né, na verdade eu fui cuidar de mim, cuidar do corpo e da mente, é isso que tô fazendo. A gente pode esperar uma pizzaria e vinícola do Juvenal, é isso? Olha, cara, vinícola eu não diria não, né? Pizzaria também. Eu acho que, como eu te disse, né? A questão isso é varejo, né? Entrar no ramo de alimentação é varejo, você atender, é uma coisa que eu gosto, adoro, mas é um segmento complicado, né? Você, de muito risco, mão de obra extremamente complicada, né? Então, não sei. Eu gosto muito, mas por enquanto eu estou no vadiático ainda, não tô esquentando a cabeça com isso não. É Mas mais, eu tenho a minha consultoria, a minha segunda consultoria está aberta também, né? Então, enfim. você acha que o segmento de alimentação é mais ou menos regulado que o financeiro? Olha, é... eu não sei se dá para colocar uma base de comparação, mas ele é muito regulado, né? Se a Anvisa bater na Assim, porta, fecha, né? opa, né? Não é fácil não, cara. Não, Você tem uma série de coisas para seguir, né? não tem PA da Anvisa, né? Não, não tem. Não tem. Aí você já toma mesmo um BOzão, dependendo do tamanho do estrago, até ter que fechar, porque, né? É Mas, complicado. Não, enfim. só fiz a pergunta para provocar mesmo, porque eu sei que não tem duas unidades de medida, né? Obviamente, uma intoxicação alimentar complica a tua vida demais. Uhum, Uma operação errada, você conversa com o Banco Central e ajusta, né? exato, exato. Juvenal, qual que foi o seu maior desafio na vida que você fala, cara, aconteceu alguma coisa que eu decidi mudar? Aqui você colocou mais ou menos isso, né? Você fala, pô, saúde, tô cuidando. Você tá experimentando É. coisas novas para cuidar, mas não olhando, né? Talvez seja agora esse momento, mas eu não sei se você teve algo que você fala, cara, preciso mudar. Eu acho que foi esse mesmo. Na verdade, eu estava com alguns índices, né, bem complicados, né? Tava diabético, tava pesando 126 quilos, né? Hoje eu tô com 106. Ah, Parabéns, hein, pela dedicação. é, Eu tô pesando a mesma coisa e não então, saio disso. Eu preciso emagrecer então, 10. né? E assim, tava muito, o negócio tava muito complicado. Então eu precisava. Óbvio que aí fui procurar uma coisa que eu nunca tinha procurado, que era uma endócrino, né? Fui procurar ajuda especializada. Mas teve muito essa questão mesmo de. Até o pessoal brincava, o pessoal que eu fui fazer academia. Aí fui fazer aquela Tech Fit lá, que é aquela de ficar tomando choque, para dar um barato, né? E aí os instrutores lá, inclusive, brincaram. Falaram, cara, você foi um dos poucos que emagreceu na pandemia, né? E a maioria comendo pra caramba, bebendo, né? E eu, na verdade, emagreci. Então teve a coisa de realmente mudar hábito alimentar. Isso foi um desafio muito grande, mudar hábito alimentar, você mudar a tua rotina, você ser disciplinado nessa questão. Acho que se não foi o maior, acho que foi um dos, né? O outro realmente, aí indo para o profissional, foi
fazer essa virada de chave mental de sair apesar de que você sai de recursos humanos, você tem as técnicas de gestão de gente e aí fui ser responsável por um time muito grande. Então, também foi um desafio de mudar um pouco a chavinha, né? Também foi bacana. Então, acho que, não sei, e eu sou um cara meio inquieto, né? Então, estou sempre buscando alguma coisa diferente, né? Deu Para para fazer, Deu para perceber pelo período de vadiagem o tanto de coisa que você fez aí. Pois é. Mas e a fotografia, você chegou a avançar ou parou de vez? Depois veio, né, o grande negócio da fotografia era esse, né, de viajar e tirar fotos de uma melhor qualidade, né, de registrar as viagens. Eu gostaria de ter feito antes, né, porque eu sempre fotografei, mas não tinha aquela base técnica, ia de olho, apesar de ir no manual, aí tentava ficar acertando no manual. E aí eu fiz com um camarada também, porque eu não tenho saco para sala de aula, né? Aí fiz com um camarada ali que eu encontrei no site, que foi bem bacana, que você tem. Inclusive, eu faço aula de espanhol, ainda faço, né? Não estou mantendo, apesar de que em 6 meses eu já estava ali eu diria que talvez até num nível avançado, né? Porque eu só estava me dedicando a isso. Então, peguei uma plataforma online e contratei uma professora cubana, então até hoje eu faço uma vez por semana aí umas aulas por Skype. E ao mesmo tempo comecei a procurar pessoas que quisessem trocar. Então surgiu uma colombiana que queria aprender português, então eu ensino português para ela e ela me conversa em espanhol comigo para continuar treinando. Né? Nesse meio tempo também acabei até fazendo amizade com um camarada da Espanha, lá da região de Extremadura, ali onde os caras fazem o Ramon, né? Então, já surgiu uma coisa com a outra, a gente já, né, trocava ideias sobre vinhos e tal, muita, né, parte de gastronomia também. Enfim. Teve até um projeto também que eu me meti nesse meio tempo. Essa coisa que você partiu para a coisa de fazer podcast, eu comecei a participar de um projeto como voluntário de montar uma rádio online feita por brasileiros, mas totalmente falada em inglês. E aí eu ajudei os caras a montar o plano de negócio, enfim, né? Participei de uma coisa. Tava até montando ali um programa para poder apresentar, mas aí com tanta coisa ao mesmo tempo fazendo, eu falei, deixa eu deixar isso daí por hora. Aí fui até atrás, então eu tenho microfone também, eu fui atrás dessas coisas aí também. Tava entrando nessa seara aí, mas por enquanto deu uma sossegada. Eu comecei o projeto aqui do podcast justamente para cuidar da saúde mental, né? Então, por isso que chama de ponto de equilíbrio. É um termo financeiro, né? Onde você tem ali praticamente um break-even, onde você consegue equilibrar gastos e despesas. Mas para mim é um ponto de equilíbrio do tipo, como é que eu aguento o dia a dia? Pandemia, né? Estamos 1 ano em casa, como que eu aguento trabalhar, cuidar da casa, família? Então a provocação do tema é justamente essa. E era para ter rodado faz muito tempo, né? Eu fiquei vadiando o tema e não consegui pôr para fazer. Só consegui de fato aí o ano passado e eu tô gostando, né? Então, para mim é um hobby, para quem ouve tem aí um conteúdo que eu acredito ser de qualidade, que o pessoal entende um pouco mais dos segmentos, dos desafios, né? Porque o pessoal fala, não, Juvenal é aquele cara, o cara é bom, o cara deu sorte na vida. Porra, deu sorte, olha aí a jornada, né? Então, reveja o conceito de sorte. Se sorte é acordar cedo e trabalhar todo dia, então você tem muita sorte, Juvenal. Pois é. Ainda bem. E muita saúde para isso. Juvenal, indo agora para um outro extremo, aí você olha, tá, se é cunho pessoal ou se é profissional. Qual é o primeiro momento que vem à sua cabeça que mais te encheu de alegria e te deu felicidade? Isso é fácil, cara. Eu não tenho dúvidas que foi ser pai.
É... Casar não digo não, mas ser pai, bicho, é algo... Ah, não sei, é indescritível. É indescritível, né? Você realmente ali... realmente você saber que você, né, foi um dos corresponsáveis em gerar uma nova vida, né? E acompanhar isso tudo, toda a evolução. E aí você começa a perceber do porquê que as coisas são, e a nossa vida, né, pelo menos a nossa passagem aqui, porque que ela é finita, né? Porque você olha para o camarada, que nem eu olho para o... Cara, é a minha continuidade, a história continua, né? Então, nós não somos Highlanders, né? A gente, só que a gente continua através deles, cara. E realmente, eu assisti o Nascimento, tava... Porra, não tem palavras. É Acho que indescritível. esse realmente é esse sem sombra de dúvida. A gente conversou com alguns outros entrevistados na última temporada, e acho que dos 8 episódios da primeira, salvo engano, aí 5 falaram a mesma coisa. E eu tenho que concordar, né? Se você é solteiro, você fala, não, eu quero... Quando eu comprei meu carro, quando eu comprei meu Porsche, minha bebê, né? Tem outros valores. Agora, quando você é pai, Uhum, pouco importa o primeiro carro, uhum. Você vai falar, né? Então, de fato, não tem, né? Eu sou pai de 2 meninas, então... É, 2 vezes babão. 2 vezes babão. Exato, exato, exato. Juvenal, você tem aí, dado todas as suas experimentações, o seu período vadiático, você tem algum projeto pessoal que você está... tirando a consultoria, obviamente, né? Que é o que você já tem, mas se tem algum projeto pessoal que você está tocando, aqui é o seu espaço. Ah, assim, eu ainda continuo nessa, né, nessa vadiagem. Então, por exemplo, a coisa não é a pretensão de ser sommelier, né, de servir e tal. Apesar de que eu acho que me daria bem, né? Eu gosto dessa coisa como eu falei, do atendimento, principalmente, né, de prestar um ótimo, um excelente atendimento e principalmente ver que o teu cliente saiu não só satisfeito, mas, cara, encantado. Isso não tem preço, sabe? E eu acho que até porque, né, como gosto de comer bem, né, obviamente também beber bem, eu acho que até dentro do varejo esse seja o ramo que mais expressa isso, né? Que é e a coisa da comida, e como eu cozinho também, né? O cozinhar, ele é um ato de amor também, né? Então, assim, você cozinhar para quem você gosta, seja para amigos, família, tal. Meu, e sempre foi uma coisa que eu gostei de ali e abrir uma garrafa de vinho enquanto eu tô cozinhando, tô ali ouvindo uma boa música e tal. Enfim, eu não sei se isso vai virar um projeto, né? Então por isso que eu estou fazendo não o módulo de serviço, mas sim o módulo de enófilo, por gostar, então eu quero aprofundar o conhecimento sobre vinhos, na verdade, né? Ter ali uma base bacana para você quando você está degustando, para quando estiver degustando, ter base para parear com prato. Então, assim, não sei o que isso vai virar. Como eu te falei da coisa de ter experimentado aí até a coisa dessa rádio online, de ter lançado, foi lançado em agosto do ano passado, ela está no ar aí, chama English Brasil Station. Depois a gente coloca na descrição pro pessoal poder acessar também e ver o projeto aí.
Então foi uma coisa bacana, né? Estou um pouquinho afastado agora, mas foi uma coisa bem bacana também. E que me deu a oportunidade de entender também como é que funciona esse treco todo, em termos de tecnologia, que tipo de ferramentas você precisa ter para poder fazer, seja uma transmissão ao vivo e tal. Então, também não sei, né? Eu já cheguei a pensar nessa coisa do podcast, também acho que é uma coisa bacana para falar de algumas coisas e tal. Mas, enfim, né, também não é algo, né? Ah, e do lado profissional, obviamente, eu acho que depois de toda essa trajetória aí de RH com varejo, uma coisa está ligada à outra, eu penso que os nossos varejistas aqui ainda precisa, principalmente os médios e pequenos, precisa de ajuda e ajuda especializada de alguém que sério, que vá lá, que dê um toque, né? uma ajuda, seja não só do ponto de vista de qualificar as pessoas e tal, mas como gerir seu negócio. Tal. Então é algo que eu tenho ali, talvez retornando aí e reativando a consultoria. Eu vá, eu enverede por essa área aí. Cara, por hora é isso. Fora isso é melhorar meu tênis, parar de tomar tanto pau, né? Começar a ganhar um pouco. Não tá valendo dinheiro, tá valendo, né? Exato, né? Mas, enfim, e aí o projeto, né, projeto pessoal, seguramente tão logo a gente possa, de novo, enriquecer aí a bagagem cultural, né? Voltando a viajar, uma outra paixão aí, ter esse contato, se for internacional, ter esse contato com outras culturas, com outras histórias. Eu tive a oportunidade de fazer uma ali na Turquia em 2019. Porra, talvez tenha sido a melhor que eu tenha feito na minha vida. Um lugar de muita história, de muita e das amizades, né? Comi muito bem, tomei vinho turco, que quem pensa que não tem, mas tem. Aliás, lá é a terra, talvez até seja a origem, né, de toda essa coisa, porque se for olhar, né, toda a história, inclusive bíblica e tal, e né, de milhares e milhares de anos e tal, começa muito dali, né? Então, é de lá que o pessoal começa aquelas ânforas e fazer os vinhos pisoteando e tal, deixar Damasco, fermentando. entre outras especiarias, né? Exato. Então, tudo isso. Então, talvez até o projeto número 1 seja esse, voltar a viajar e quem sabe se disso também surge alguma outra... Não sei, tá tudo muito aberto ainda para mim. Tá tudo... Só por curiosidade, você falou México porque você queria conhecer uma plantação de agave e todo o processo de criação de uma boa e velha tequila, é isso? Olha, também, né? Mas queria sair, conhecer a verdadeira culinária mexicana, ao invés de ter essa coisa Tex-Mex que a gente tem aqui, né? É difícil você encontrar mesmo São Paulo, que é uma cidade, né, tão cosmopolita, mas a gente não acha que, pelo menos eu até hoje não encontrei um restaurante puramente mexicano, é tudo Tex-Mex, né? Não, senhor, né? Exato. Tanto que me fez, na verdade, aprender a fazer, então hoje eu faço, nem vou mais. Aliás, isso é uma coisa que deve mudar muito do meu comportamento também como consumidor, porque eu aprendi a fazer tanta coisa, ou já sabia e melhorei, que hoje, por exemplo, pizza, já nem ligo mais pro delivery, eu mesmo faço, me preparo para, né? É prazeroso, é prazeroso você. É o que você falou, você abre a Sim, bebida, vai preparando a massa, vai abrindo, preparar o próprio molho de sim. tomate e assim por diante. Eu só não tenho essa E estrutura vai, que você tem. e vai, na verdade, também, cara, acho que, e aí talvez até a coisa da meditação também tenha um pouco a ver com isso, porque eu sempre fui um cara muito
não vou dizer imediatista, mas de querer as coisas muito rápido, né? Até porque a coisa do varejo traz isso, né? Cara, rendimento e resultado e tal. Ser um executivo dessa área, então isso a meditação acho que me fez desacelerar um pouco. E a coisa de me dedicar também a essa coisa do... Cara, aliás, uma outra coisa que eu comecei a fazer, até limoncello. Você já tomou limoncello? Não. É um licor italiano que é feito de limão siciliano. Eu aprendi a fazer o treco. Então, e é um processo que leva 70 dias. Curtindo ali e tal. Eu faço pão italiano, por exemplo. Pão italiano você leva 14, 16 horas de fermentação. Então, tudo é um exercício de paciência. Fazer uma boa pizza, você vai levar também pelo menos umas 20, pelo menos 16 horas, vai. Ou uma que seja razoável, pelo menos 8 horas. Entre você preparar a massa, ela tá pronta para você abrir e tal, parará. Então, isso me ensinou... E aí, voltando para essa questão, né, da pandemia, então a estabilidade, a serenidade, acalmar os ânimos, né, aplacar a ansiedade, eu acho que isso me ajudou muito. Você está na contramão do que você estava no corporativo, então. Exatamente. Tá bem evidente isso. Bom, então, a coisa do viajar é justamente isso, é você também viajar e conhecer sem pressa. Isso já me remete a um quadro que a gente vai manter. Tem 2 novos quadros, mas a gente vai rodar só mais um novo aqui contigo. Isso já me remete ao... Eu falo demais. Não, cara, tá muito bom o papo. Tá muito bom o papo. Pô, se eu soubesse, eu tinha aberto uma garrafa aqui, pô, né? Não, tá muito bom. Poderia ter aberto. Acho que a gente vai ter mais assuntos. Acho que pode gravar no futuro um outro, sem pegar um tema. No próximo tem que ter um bom rótulo aqui. Você daí, eu de cá, e a gente saboreando um rótulo e falando, velho. Sempre. Vamos falar. Aí azeita a conversa. Sem dúvida. Você já deu muitas pistas aí da sua válvula de escape, né? Que você tá fazendo... meditação, tá indo na contramão, né, do processo acelerado. Mas a pergunta sempre vai ser a mesma. Então, o que você está fazendo para extravasar, relaxar? Ou o que você faz, cara, preciso ter um momento meu para tentar desacelerar. Você já está nesse processo, né? Então, vamos... Acho que não sei se vai dizer algo novo, mas vamos lá. Cara, muita coisa. E adoro música, né? Adoro. Então... E de ouvir de tudo, menos pisadinha e funk brasileiro, que o funk pra mim é o funk, né? James Brown, tal. Funkadelic Parliament, né? África Bambata, essas coisas, né? Então, eu adoro música e adoro conhecer coisas novas. Então, também nessa pandemia é uma coisa que eu tenho me dedicado bastante. Então, mas não toco nada, né? E nem com essa voz também não canto. Talvez um bolero. E aí a gente vai estrear um quadro novo. Então, o nome do quadro aí é que rolem os dados, né? Então, só para explicar para quem está ouvindo, eu tenho 3 kits aqui, né? Então, tem 3 temas, viagem, ação em geral. Cada kitzinho tem 9 dados. Qual que você escolhe? Aí você vai ter que criar uma história, tá? Eu vou sortear aqui, vou te mostrar na câmera, depois eu tento colocar pro pessoal acessar isso no post para ver como é o que veio e a sua criatividade. Qual tema você escolhe? Viagem, ação ou geral? Criativo já não sei se vai, mas vamos lá. Vamos na viagem, vamos ver o que rola. Vamos lá. Então, vamos ver o que vai sair aqui. Vou tirar aqui o papelzinho. Vamos colocar no pote. E jogar de volta na caixa. Vamos ver o que vai sair aqui, senhor Juvenal. Vamos lá, organizando. A gente vai ter que entender o que é cada coisa aqui. Vamos lá. Saiu, vou projetar aqui na câmera para você e vou falando. Saiu uma nuvem, uma chibata, óculos, acho que é velocidade ali, nota musical, uma carinha brava, um polvo, e tem 2 que eu não consegui entender aqui. Deixa eu ver o que é. Acho que é ondas e acho que aqui é um carinha de touca. Acho que é isso. Então, com 9 dados, a história é sua, Juvenal.
Rapaz. Então vamos lá. Todos nós esperamos que este ano aqui de 2021, que não seja uma versão beta de 2020, né? Mas que seja um ano onde a gente possa viajar mais e tal. E quem sabe viajar para que a gente possa ir para a terra dos duendes, Irlanda, por exemplo, né? Para que a gente possa, de repente, aprisionar um duende que esteja no fim do arco-íris, né? Para pegar o pote de ouro, ouvindo quem sabe, uma música celta, né? O que tem ali? Um óculos. E, obviamente, isso acontecerá durante o dia, então teremos que estar com um óculos aviador para que o sol não atrapalhe nossa visão. Mas, como se sabe também, na Irlanda e na Terra da Rainha, na verdade, você tem tempos muito fechados, que às vezes estão cheios de nuvens, nublados, né? E a ideia é que se a gente conseguir, né, seguir esse duende, né, que estará com um gorrinho na cabeça, todo de verde, e se ele não quiser mostrar o tesouro para a gente passa a mão num chicotinho, dá ali umas estraladas no chão, porque eu sou contra a violência, para que ele entregue aonde está o tesouro. O que é esse aqui do lado direito? Isso. São ondas e tem um polvo. Ah, sim. E aí, quem sabe com esse tesouro, né, a gente possa ir, de repente, comprar um barquinho, né, para que a gente possa lançar ao mar, conhecer o mundo, de vez em quando ali pescar alguns frutos do mar, um polvo, que seria ótimo para você fazer, de repente, um carpaccio, né? Ou, se não for o polvo, a sua prima, que é a lula, né? Mas que é uma lula comestível, né? Não é esse que você está pensando. E aí, de repente, fazer ali um risoto risoto de lula, com uma tintura ali, né? A tinta da lula, que é bem bacana também. O que mais que nós temos aqui que está faltando aí? No meio... Uma carinha brava só. E um velocímetro. Ah, sim. Mas assim, o grande lance é viajar nesse barquinho, um veleirozinho, sem ter pressa, sem querer acelerar o tempo, né? Para que a gente não fique de mau humor. Muito pelo contrário, que a gente atinja ali a nossa estabilidade, né? E tenha condições de todo dia ver o sol se pondo, nascendo no horizonte, em alto mar. História do Juvenal aí, muito criativo. Esse quadro é novo, eu acho que ele vai dar o que falar. Ou o pessoal vai me xingar. Ou vai falar, o cara, se ele falou que não estava tomando uma, mas devia estar fumando uma. Não, mas é interessante. Depois eu ponho o link na descrição desses joguinhos. Eu estou usando com as minhas filhas, então a gente inventa cada uma. Tinha cogumelo aqui, não virou cogumelo aqui para você. Bom, Juvenal, então aqui eu agradeço aqui o seu tempo, a disponibilidade, o papo tá muito bacana. Onde o pessoal consegue encontrar você, falar do seu trabalho, quais são as suas redes, para a gente poder depois colocar aqui na descrição e quem sabe fomentar ou aí encontros com vinhos, pizza, consultoria, viagens, aulas de português. Eu sempre fui um cara meio avesso a essa questão de redes, né? Então eu tenho uma rede que obrigatoriamente você tem que estar, que é profissional, que é o LinkedIn. Então eu estou lá, né, Juvenal Marcelo dos Santos,
O endereço eu não sei, mas é Juvenal Marcelo dos Santos, só tem esse Juvenal Marcelo dos Santos. Mas eu coloco aqui na descrição, fica tranquilo. Ah, então tá bom. E é isso, eu tenho, enfim, né? Quem sabe se as coisas evoluírem mesmo. A gente está falando sobre Juvenal Santos, é verdade. Se as coisas evoluírem, quem sabe de repente eu até monte algum site para falar um pouquinho de assuntos aleatórios, né? Dentre todas essas coisas que a gente falou, de tanta coisa que está acontecendo para mim, né? E aí, talvez isso fica para um outro momento, já fica aguardando um convite para um outro momento, e aí, quem sabe já tenha isso, e a gente tenha mais coisa para falar, e tenha um outro endereço onde as pessoas possam me encontrar também. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Juvenal. Agradeço a quem fez o download e ouviu nosso bate-papo, né? Ouviu a historinha do Juvenal. Agradeço pelo download, pela classificação no seu agregador e compartilhe, ajude o Ponto de Equilíbrio a crescer. Até mais!